E aí, pessoal, tudo bem? Santos! Cara, sabe o que eu acho legal? Os prognósticos dos repórteres que falam a respeito do Campeonato Brasileiro. Os cronistas esportivos de uma forma geral. Vocês sabem muito bem de que eu estou falando. E aí, quando a gente vai para as notícias do Santos, primeiro que eu peço sempre para vocês prestigiarem os canais que falam a respeito do Santos, tudo aquilo que fala a respeito do time mais glorioso do mundo, blog do Santos. Os caras normalmente são santistas, até aqueles que trabalham com a mídia, né, que moram na Baixada Santista. Né? Tem algum ou outro que fala sobre o time do Santos no estado de São Paulo, principalmente quando sobe a Baixada, né? Mas é muito difícil. E aí você escuta os programas esportivos, você vê os prognósticos, cara, e aí você começa a imaginar, pô, o Marcelo Fernandes, é bem verdade que o Santos ainda não está nada garantido ainda na primeira divisão. O Santos tem partidas importantes ainda e o Santos precisa fazer o resultado. Por exemplo, a próxima partida que o Santos vai jogar vai ser contra o São Paulo. No primeiro turno o Santos tomou uma sabugada de 4-1, se eu não me salvo engano. Depois vem o time do Botafogo. O Santos estava ganhando na vida de 2-0, deixou o Botafogo ganhar um gol, se eu não me engano, acho que o segundo do Tiquinho Soares. Depois o Santos vai jogar contra o time do Fluminense, na Vila, mas perdeu de 1-0 jogando no Rio de Janeiro. Depois o Santos vai jogar contra o Atlético Paranaense. O Santos no primeiro turno empatou 1-1. Tem a possibilidade de fazer uma boa partida, por que não? E depois, o último jogo, né? Aí a gente tem que ver quais são as pretensões de cada time que esses aqui irão jogar contra o time do Santos. Vai ser o time do Fortaleza, que o Santos perdeu no primeiro turno também de 4-1. Agora, as coisas vão ter que mudar. O Santos está numa outra fase é bem verdade, de luta, de determinação, como foi a grande maioria da partida hoje que assistimos, naquele coração que estava batendo e não parava, né, pessoal? Porque foi difícil assistir o jogo do Santos hoje, principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo deu uma melhorada, achamos, inclusive, eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas achei que o Marcelo Fernandes demorou a fazer as substituições, já se passava no segundo tempo de 30 minutos, e o time do Goiás, com o técnico do Goiás, substituindo de 3 em 3, e os jogadores do time do Santos com aquele calor enorme, eu disse assim, meu Deus do céu, o Marcelo Fernandes vai esperar até quando? É bem verdade que de repente estava com receio de fazer, para não falar outra coisa, mas que acabou dando certo no final. A gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso que aconteceu da vitória do Santos, gol do Furk, por 1-0, daqui a pouco depois da vinheta, pessoal. Até já! Yeah. Salve, torcedor santista, tá feliz? Rapaz, eu tô muito feliz com a vitória do time do Santos, né? Eu acho que, acabei de fazer uma introdução aqui, mas é bem verdade, pessoal, o que eu acabei de falar, né? Os prognósticos, normalmente, principalmente depois daquela goleada, que já colocaram o Santos, já de fato e de verdade, na segunda divisão, aquela goleada com o Santos, que eu não gosto nem de falar a quantidade, que o Santos perdeu para o time do Internacional. Dali, o Santos teve um jogo dificílimo, que foi um divisor de águas, que ainda não finalizou. Repito, pessoal, eu estou falando da trajetória do Santos. Eu sei que você está cansado, mas a gente precisa colocar isso para você ouvir, porque o que tem de gente falando contra o Santos e gostaria de ver o time do Santos na segunda divisão, muito por mérito, muitas vezes, na sua grande maioria, pelo aquilo que acontece dentro da diretoria do time do Santos. Mas isso daí já se tornou uma coisa muito escandalosa, a gente não precisa nem tocar muito nesse assunto. E quando o Santos ganha, cara, da maneira que ganhou, do jeito que ganhou, né, com o Furk fazendo gol novamente ali, quase no final da partida, né, o predestinado Furk é imperador. Estava vendo os conteúdos que falam a respeito do Santos, principalmente nas redes sociais, acho que foi acho que no Facebook ou no Instagram, não vi. Soteldo falando, era imperador, ele fazendo gol e tudo mais. Furk, cara, predestinado Furk, tem entrado realmente nessas situações difíceis que acontecem com o time do Santos, e ele consegue realmente fazer com que o Santos ganhe e dê números finais toda vez a partida. Você se lembra contra o Grêmio? Foi assim hoje também.
Poxa, não jogou muito bem, é verdade, quando teve a oportunidade de sair jogando contra o Flamengo, né? Mas o Santos também ganhou, né? Então, para aqueles ainda que duvidam do potencial e da camisa pesada que o Santos veste, pô, isso faz diferença sim, né? Hoje foi puro vigor físico, essa que é a verdade. Primeiro tempo foi horrível, horrível de se ver, né? As chances que a primeira defesa que o João Paulo fez foi um contra-ataque que aconteceu do lateral direito, que estava sozinho, né? O Kevson não conseguia marcar ele, né? O Santos já teve uma formação diferente, que daqui a pouco, só para você que está acompanhando o canal Vargas Santos TV, para você que não sabe, o Santos saiu praticamente com 4 volantes, aí 3, 4 volantes, eu vou falar a escalação para você. E o Santos, os milagres do João Paulo já começou a ser feito no primeiro tempo, eram 16 minutos do primeiro tempo e já começou a ser feito os milagres. Mas era muito pouco aquilo que acontecia, depois o Santos não conseguia sair do lugar, os dois times com receio, os dois times são espelhados de fato de verdade. Tanto é que tanto o retrospecto do Cuiabá, que veio jogar na Vila Belmiro, e tanto do Goiás, que o Santos foi jogar hoje lá na Serrinha contra eles e ganhou para o placar mínimo de 1-0, mas já é o suficiente, é gigantesco, né? Porque é vitória, 3 pontos. Eles jogam melhores fora do que dentro de casa, né? E hoje se confirmou esse retrospecto aí. Então, quando as duas equipes que são espelhadas jogam praticamente iguais, é bem verdade que o Santos tem um ou outro jogador ali um pouco mais interessante, né, do que o time do Goiás. Mas eles tiveram muita dificuldade de propor o jogo. Tanto é que o Santos cansou no final da partida de arrumar contra-ataque, me parece por falta de perna, principalmente aquelas bolas que eram metidas lá pro Mendonça, que fazia ali um pivô ali com Furque, uma hora que ele chutou cruzado. Teve uma outra também que aconteceu no primeiro tempo do Lucas Braga, né, que deveria ter aproveitado aquela oportunidade, que passou no cantinho do gol do lado do Tadeu. Aquela bola que você fala assim, poxa vida, era para ter um toque um pouco mais refinado. Se falava muito isso na transmissão, né, que o Santos tinha muita dificuldade em criação. E o jogo foi acontecendo, o torcedor santista muito nervoso. Agora, preciso falar um negócio para você, hein? Aquele tal de Musso, como é que é o nome dele? Até marquei, Gusso, né? Um tal de Rafael Gusso, aquela entrada em cima do Jean Lucas, se aquilo não foi para cartão amarelo, olha que era para vermelho, hein? Se a gente for pensar bem naquela entrada que ele deu por cima, e o árbitro da partida omisso, né? Dava medo de ver ele marcar as coisas. Assim, é bem verdade que a gente fazer o comentário como se fosse um engenheiro de obra pronta é fácil, né? A gente não estava lá, estava um calor para cada um, uns jogadores estafados, correndo muito bem, a gente não pode reclamar disso. Mas falta muita qualidade, principalmente na saída de bola, né, pessoal? Quando a bola ia para o Messias, quando ia para o Joaquim, é aquele bumba meu bar, né? Aquele zagueiro, como dizia o Luxemburgo mesmo, né? Não tinha condição, a bola do jeito que chegava vinha para frente. Nós não temos a saída de bola que nem acontecia com o Basso, que infelizmente se machucou, né? Só que o Santos não tinha isso, nem no sistema defensivo, ali no meio de campo, que nem foi assim. Deixa eu falar a escalação para você, para ficar um pouco mais completa essa informação aqui, que eu sei que você viu o jogo, mas para a gente contextualizar um pouquinho mais. O Santos saiu com o João Paulo, saiu ali com o Lucas Braga na lateral direita, sistema defensivo do Santos foi com o Messias, Joaquim, Messias, e depois o Kevson ali na lateral esquerda. Aí o Santos saiu com o Rincon, praticamente ali como terceiro zagueiro. Eu me estranhei que o Pitbull Fernandes estava jogando um posicionamento ali, quase que armando o jogo, porque o Lucas Lima foi sacado do time, entrou no segundo tempo. Então o meio de campo ele ficou da seguinte forma, ficou ali o Rincon, vamos falar os nomes, mas o posicionamento eu acabei de falar. Rincon, Pitbull Fernandes, o Nonato, que para mim fez uma boa partida, cansou como todos os jogadores do time do Santos cansaram. Quem que foi o outro? E o Jean Lucas. Rapaz, aquela bola naquele contra-ataque que foi armado depois de uma jogada infeliz ali do sistema defensivo do Goiás, que estava com todo o time lá na área, que o Marcos Leonardo puxou por 2 ou 3 oportunidades,
Praticamente ele deu o gol aí para você, ô Jean Lucas. Na hora que era para você dominar, batendo para frente, para o goleiro sair, você bater no canto que você queria, você foi dominar, dominou para o zagueiro. Ah, Jean Lucas, o que está acontecendo com você? Poxa, precisa dar uma melhorada nessa fase, né? Mas hoje eu não vou ficar metendo o pau, porque o mais importante realmente foi a vitória do time do Santos, pessoal. Aconteceu a mesma coisa com o Mendonça ali nos contra-ataques. O Santos acho que perdeu umas 2 ou 3 oportunidades no final do jogo, que era realmente para matar o jogo, né? O time do Goiás estava totalmente entregue. O técnico do Goiás fez umas 5 ou 6 substituições, que é a permitida dentro do campeonato, colocou sangue novo e tudo mais. Tem alguns jogadores interessantes no time do Goiás, que é bom o Santos ficar de olho aí, de repente, sei lá, né, pro ano que vem, né, que é aquele jogador, como é que é o nome dele? Eu vou até passar o nome aqui para vocês, pessoal, o tal de Alano. Aquele é um canhoto que joga do lado invertido, também consegue armar jogadas, de repente pode ser um jogador interessante para o time do Santos, né? Não sei, estou falando. Esse, assim, o lateral esquerdo também eu achei legal, o tal de Hugo, né, que foi no primeiro tempo, conseguiu fazer algumas jogadas a favor do time do Goiás. O Maguinho é um jogador normal, mas ele estava totalmente solto no primeiro tempo, né? Ele que fazia jogadas, inclusive saiu do pé dele, se eu não me engano, o chute que foi uma defesa providencial do João Paulo, que acho que fez umas 2, 3 defesas assim que eu achei legal, né? O Howard, que é o zagueiro, o Bruno Melo, achei normal. Esse Guzo que deu aquela entrada no Jean Lucas, que merecia pelo menos o cartão amarelo, não aconteceu nada. Esse Guilherme Marques é o meia, canhoto, baixinho. Esse Matheus Babi foi um duelo muito interessante com o Messias ali, principalmente de cabeça. Foi um duelo ali que o Babi passou vontade ali para tentar fazer gol. Na bola aérea, o sistema defensivo do Santos realmente hoje foi muito bem. A gente tem que ressaltar isso. Mas no chão, para propor o jogo, o Santos realmente é muito ruim. Aí o Santos jogou com esse Anderson, né? E depois entrou Palácios no lugar dele, que é um meia, né? Um meia que joga de uma maneira totalmente diferente. E o time do Santos, Vargas, você achou que o time do Santos jogou legal? Não é que nem eu tava falando, pessoal. O João Paulo saiu do gol, o lateral direito foi o Lucas Braga, até parei de dar a escalação do time do Santos. O Joaquim, o Rincon, o Messias no lateral esquerdo, o Rodrigo Fernandes, que nem eu falei para você, juntamente com o Rincon, o Jean Lucas e o Nonato. Praticamente aí 4 volantes. E ali na frente, o Marcos Leonardo e o Max Silveira, que jogou bem para mim, né? De uma forma tática, é bem verdade, né? Chegou até fazer um fudúncio ali no sistema defensivo do Goiás, né? Ajudava também na marcação. Acho que por isso foi a preferência dele para ajudar ali o Marcos Leonardo. Haja vista que o Marcos Leonardo já também fez gol em virtude de passe dele, né? Que ele tem um bom passe também. Mas foi o suficiente para o Santos ganhar a partida, pessoal. Tô feliz. Deixa eu falar substituições para você que acompanha aqui o canal Vargas Santos TV. Saiu o Max Silveira cansado para a entrada do Lucas Lima. Isso já passava dos 30 minutos do segundo tempo. O torcedor que estava assistindo a partida ou estava ao vivo, né, muito provavelmente falou assim: pô, Marcelo, demorou para fazer substituições, pô. O Nonato saiu, jogou bem para a entrada do Mendonça, né, que esticou um pouco mais e preocupou mais o sistema defensivo do time do Goiás. Os minutos que entrou, jogou legal, né? O Jean Lucas, rapaz, precisa dar uma melhorada, né? Não vou falar a respeito dele hoje, mas a gente sabe que o Jean Lucas joga 10 mil vezes melhor do que ele está jogando atualmente. Por isso que eu estou falando a respeito do comportamento dele dentro de campo. O Julio Furto, predestinado, né? É imperador, fez o gol do time do Santos, deu números finais, deu entrevista. Pô, imagina o cara dentro do vestiário como que não é. E tem o Marcos Leonardo, que no momento em que ele ficou, nos momentos em que ele jogou principalmente, porque a bola não ia muito lá, ele soube fazer o pivô. Agora, é o seguinte, Marcos Leonardo, ele é um homem para fazer gol, pessoal. Homem para fazer gol. Se for depender dele, ficar puxando contra-ataque, tudo, ele não tem essa noção, não sabe fazer uma tabela. Ele é jogador para finalizar, é um striker. E aí teve a estreia do Jair, né, pessoal? Que entrou ali
para jogar no sistema defensivo, para fechar a casinha mesmo. E o Kevson também foi um dos escolhidos que entrou, Gabriel Inocêncio ali na lateral esquerda, e o Santos conseguiu realmente ganhar mais uma vez, né, jogando fora de casa. O Santos foi a 41 pontos, está na frente do seu maior rival aqui no estado de São Paulo, o Sport Clube Corinthians Paulista. No próximo jogo, vai ser neste domingo, o Santos vai fazer mais um clássico, vai ser na Vila Belmiro, já lotada, e o Santos terá mais uma oportunidade de tentar fazer um bom resultado. Vai ser fácil? O pessoal está falando, pessoal, não vai ser fácil não. Teve o jogo do Bragantino e do São Paulo, o Santos acabou emprestando, deu uma polêmica aí do caramba, né? O Santos acabou emprestando o campo, a Vila Belmiro, para o São Paulo jogar contra o time do Bragantino, e o São Paulo ganhou de 1-0. Agora, você que está pensando que o São Paulo, por conta de já ter ganhado, já ter garantido a sua participação na Libertadores da América, porque ganhou a Copa do Brasil, já está meio que no meio da tabela aí, já na nona colocação, na verdade, com 45 pontos, né? Vai jogar por jogar? Eu não entenderia dessa forma, não. Muito pelo contrário, eu acredito que o São Paulo vai vender caro, vai jogar muito bem. Eu acho que o torcedor santista não deve ir por esse lado. Eu estou falando para você. O torcedor santista tem que fazer o que está fazendo, vai lotar a Vila Belmiro no próximo final de semana. E o Santos, com os jogadores que tem, a possibilidade do Soteldo voltar, eu espero que volte, mas também não volte 50%. Gostaria que o Soteldo voltasse realmente 100%, mas a gente percebe a falta que ele faz realmente no elenco que o Santos tem hoje. Foi difícil no sistema de ataque, a Soteldo dependência e tudo mais. Agora fica complicado, né? Os seus concorrentes diretos do Santos hoje perdeu, pessoal. Deixa eu falar aqui os resultados da terceira rodada. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas tudo bem. Uma vez ou outra, tudo certo, né, pessoal? Olha aí, o Internacional empatou 0-0 com o time do Fluminense, né? O time do América, já rebaixado, perdeu para o time do Curitiba, que muito provavelmente vai ser o próximo, na próxima rodada. O São Paulo ganhou de 1-0 jogando na Vila Belmiro do Bragantino. Olha, eu estava torcendo para o Bragantino. O Atlético Paranaense empatou com o Fortaleza, 1-1. O Flamengo meteu 3 cocos no Palmeiras, jogando ontem, né? O Corinthians estava ganhando de 1-0, acabou levando o empate, 1-1, né, contra o time do Atlético Mineiro. O Goiás perdeu do Santos, né, jogando hoje na Serrinha por 1-0. E o Botafogo, que era o virtual campeão, não ganha mais de ninguém, pessoal. Perdeu hoje, jogando em São Januário, um campo emprestado também, por 4-3 do Grêmio. Me parece que tem um hat-trick lá do Luizito Soares, se eu não salvo engano. E o Bahia perdeu de 3-0 do Cuiabá, time que o Santos, na última rodada, empatou, que foi um jogo também muito ruim, né? E a rodada do Cruzeiro e do Vasco, né, que deveriam jogar hoje, foi adiada para o dia 22. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos. Fique na paz, fica com Deus, até breve, pessoal. Abraço, tchau.